Bem-vindo de volta a esta nova parte do Jardim da Dona de Casa, onde começamos em fevereiro. Naquela época, toda essa área era coberta de grama e ervas daninhas bem resistentes, na verdade, incluindo bastante corriola. Se você tem acompanhado esses vídeos, deve se lembrar de já ter visto isso antes e aqui está um pouco dela crescendo. Essa canteiro, porém, foi feito há apenas 3 meses, aquele pequeno canteiro ali, e tudo isso sem cavar. Você tem essa possibilidade maravilhosa. Você pode cobrir com papelão e composto, plantar na hora, e foi o que fizemos ali há 3 meses. Então aquelas plantas como o funcho foram plantadas no dia 18 de agosto e olha só, é um resultado bem impressionante nesse tempo. E ainda tem, porém, a corriola ali, então esse método não elimina completamente as ervas daninhas perenes. O método sem revolver a terra é fantástico se você conseguir bastante composto para fazer aquela quantidade inicial grande e começar rápido, mas você também pode fazer sem revolver a terra com uma quantidade menor e começar mais devagar. Aqui eu optei por algo intermediário na maior parte da área onde colocamos papelão. Final de fevereiro, março, começo de abril. Cerca de 7 centímetros, 3 polegadas de composto por cima. No fim de abril, vi a corriola surgindo e pensei, droga. Usamos bastante polietileno preto para cultivar vegetais que exigem mais espaço, como brássicas, couve de Bruxelas e um pouco de couve. Também estamos testando um pouco de lã sob o polietileno preto, só para ver que diferença isso faz. Ainda não sei. É porque um fazendeiro vizinho me deu um pouco. Eles estão tendo dificuldade para vender a lã deles. É loucura, sabe? Aqui é uma horta comercial, vendemos bem os vegetais, mas o preço não é dos melhores. Até agora isso não tem dado um retorno fantástico em termos financeiros, mas é muito útil para mim. É muito útil para mostrar para você como isso pode ser feito e como pode ser feito em diferentes escalas, sabe? Então, por exemplo, o plantio duplo também. Essas batatas vieram desse pedaço de terra atrás de mim, onde agora temos alho poró e também da cama ao lado. Recentemente semeamos favas. Quase toda essa terra ainda está produzindo alguma coisa, mesmo que seja só sementes. E essas são batatas Charlotte que colhemos no final de julho. E elas ficaram simplesmente em um saco no galpão. E elas ainda estão muito boas. Você pode ver que ainda não estão brotando nem nada. Isso acontece depois que esfria. Na verdade, estamos no final de novembro, acredite se quiser. Ou melhor, na metade de novembro. E olha o que eu estou vestindo. É incomum, um clima surpreendentemente ameno. Hoje estamos com 14 graus Celsius, isso dá uns 50 e poucos Fahrenheit e até agora só tivemos 2 geadas. Uma foi de menos 2 graus Celsius, 28 Fahrenheit, então um outono incomumente ameno. E então ali, em toda aquela área, colocamos polietileno preto e depois que colhemos as abóboras, tivemos abóboras fantásticas crescendo através do polietileno. O plástico é útil para matar ervas daninhas difíceis, permitindo cultivar alimentos se houver composto embaixo enquanto as ervas daninhas morrem. Nós só usamos plástico por cima e depois enrolamos após o uso. Antes, neste caso, plantando novas mudas, que veremos em 1 minuto nesse mesmo solo. Então vamos dar uma olhada do outro lado e veremos mais alguns vegetais crescendo. Estou sempre aprendendo e este campo tem sido ótimo para aprofundar o método sem revolver a terra, que pratico há quase 40 anos. Por exemplo, usamos menos composto do que eu costumo usar no início, cerca de 7 centímetros. E sim, estamos conseguindo boas segundas safras, como essas chicórias. Eram corações inteiros que colocamos em sacos para vender. Elas estão crescendo após as cebolas, que tiveram uma safra boa, porém não muito grande, e depois veio a chicória no canto. Aqui, na verdade, viemos depois das ervilhas. Isso aqui era ervilha, mas foi bastante devastado pelos coelhos. Tem bastante coelho aqui, na verdade, bem perto de onde estou. Temos uma câmera com sensor remoto e de vez em quando eu a coloco ali. Flagramos 1 ou 2 coelhos e também raposas que parecem controlar a população de coelhos. Recentemente vimos alguns cervos. Tenho observado as chicórias, pois os cervos adoram chicória e acelga e estão realmente comendo um pouco das pontas da acelga. Mas temos muitos vegetais aqui, então isso ajuda a diminuir o impacto. E tem 1 ou 2 belezas absolutas, como esse romanesco que está crescendo depois das ervilhas. Então, ele só foi semeado em meados de junho e transplantado para lá na 2ª semana de julho, e depois ficou coberto com uma tela. Então, estou usando coberturas para manter as pragas afastadas quando necessário, como essas brássicas aqui, você pode ver que estão realmente bonitas.
Já colhemos bastante brócolis e couve-flor que estavam aqui, mas eles ficaram cobertos com tela nas primeiras 6 semanas. Isso mantém os insetos afastados e então eu uso o spray de bactéria do solo Bacillus thuringiensis contra as lagartas mais ou menos 3 vezes nessas plantas até, digamos, o início de outubro. E agora nada, veja, temos muita sorte aqui de não ter pombos, então não preciso cobri-los com rede, mas vou fazer isso se os pombos aparecerem. Eles estão por aqui no momento, só não estão comendo muitos vegetais aqui. Então você pode ver mais brássicas ali. E então o incrível aiporrábano, que é muito interessante porque eu tenho uma comparação ali entre o aiporrábano daqui e o do jardim antigo, que não são tão grandes, mas ele. A diferença foi que coloquei proteção contra coelhos em maio e junho, quando os aipos rábanos eram jovens, pois temia que eles comessem as plantas. Houve muitos danos de coelhos na época, mas isso ajudou a afastar os pulgões, resultando em poucos danos nas folhas. No restante do jardim não protegia as plantas, pois pulgões raramente atacam folhas de aiporrábano, mas este ano atacaram. Lidar com pragas pode ser complicado. E normalmente você sabe mais ou menos o que vai acontecer e quando, e pode cobrir de acordo. Mas nesse caso, o meu principal aiporrábano sofreu, esses aqui não. Eles cresceram muito bem e esse é o resultado. É uma variedade chamada Marte, que eu semeei em meados de março, sob cobertura, obviamente. E então nós plantamos lá fora por volta do dia 20 de maio com aquela cobertura por cima e um mês depois disso plantamos a selga ao redor. Por essa época transplantamos beterrabas semeadas em grupos ali que cresceram bastante e está tudo certo. Eu gosto de raízes grandes, elas armazenam muito bem. Durante o inverno percebi que estava cortando umas beterrabas enormes para assar no almoço de hoje e elas estão suculentas e macias. É incrível. Raízes grandes são ótimas, principalmente ao cultivar de forma orgânica, sem cavar ou usar adubos, aproveitando apenas o que a terra oferece. Isso está no solo, que é estimulado pelo composto por cima, que alimenta os micro-organismos que tornam os nutrientes disponíveis para as plantas, raízes, conectando-se à rede micelial que está no solo. E como resultado disso, você pode ver fungos surgindo por toda parte, que esse é o crescimento superficial da rede micelial. Todos os tipos de cogumelos, muitos não comestíveis, mas também há alguns próprios para consumo. A outra grande vantagem do plantio sem revolvimento é a baixa incidência de ervas daninhas, pois o solo não perturbado quase não as produz. Como pode ver aqui, quase não capinamos. Você pode, por exemplo, inserir novas plantas entre as já existentes. Ali, entre as beterrabas, há uma planta diferente, o centeio. Estou tentando cultivar um pouco de centeio para colher algumas espigas e moer. Eu tenho um pequeno moinho manual para fazer pão. Não sei se isso vai dar certo, talvez não, mas achei que valia tentar. Plantei alguns dos grãos de centeio que estou moendo. Esse mesmo que uso para fazer o pão, e parte dele já foi até comida por lesmas, então não está tudo perfeito, mas vamos ver. Depois vem a mostarda e algumas folhas verdes e de salada que plantei no início de setembro após tirar o plástico da abóbora. Dá para ver o crescimento incrível delas. A mostarda foi semeada por volta de 10 de setembro, então faz 2 meses, é um adubo verde fantástico, você pode chamar assim, ou cultura de cobertura. A ideia dessas plantas é que você as cultive se tiver um terreno durante a estação de crescimento que no momento não está produzindo nada. Então você semeia as sementes e obtém uma cobertura. As raízes alimentam os micro-organismos e mantém tudo ativo. O solo não precisa de descanso, deseja estar sempre cultivando algo. No entanto, quando chegarmos ao inverno, que está bem próximo, acho que vai esfriar e então tudo entra em dormência e é aí que não me preocupo, não tento semear no inverno, nem fico ansioso por isso. Eu não estou tentando começar uma cultura de cobertura no inverno, sabe, por volta do meio de outubro. No meu ponto de vista, não faz sentido semear mais nada, mas é muito bom. Você pode ver que o solo está sempre coberto com plantas ou vegetais que vamos colher em breve ou no inverno, com culturas de cobertura ou com composto. Isso reforça o método de não revolver o solo, mantendo sempre uma cobertura superficial. Seja composto nas camas, e estamos usando um pouco de lascas de madeira nos caminhos, de preferência lascas de madeira mais antigas que estamos colocando por volta desta época do ano. Este ainda é o composto que colocamos em março deste ano e, na verdade, é principalmente composto de resíduos verdes que funcionou muito bem. Tenho algumas pilhas aqui, provavelmente para 3 anos. Resíduos verdes, composto do lixo de jardim das pessoas e um pouco de esterco de vaca velho ali. Paguei um valor simbólico pelo cavaco de madeira ao podador local. 30 libras ou 60 por 3 toneladas, 20 por tonelada. Muitas vezes dá para conseguir cavaco de madeira de graça.
Fico feliz em pagar um valor pequeno, pois cobre os custos deles. Usamos isso nos caminhos, então adicionamos um pouco lá. Estamos colocando cerca de 3 centímetros todo outono aqui. Ainda estamos colocando um pouco mais, talvez tenhamos colocado 5 centímetros ali. Incluo o composto caseiro, que trago agora, pois estamos produzindo bastante. E isso novamente estimula muito bem os micro-organismos, porque o composto caseiro geralmente tem mais valor microbiano. E vamos terminar o vídeo dando uma olhada ali no galpão e ver onde. Espero que em breve a gente consiga um lago. Esse é outro aspecto dessa nova área aqui, onde eu consegui permissão para montar esse galpão. Eu chamo de galpão, algumas pessoas chamam de chalé. É bem grande, como você pode ver, e é um espaço muito bom para guardar coisas. Ainda não tenho muita certeza de para que mais vou usá-lo no momento. Como todo esse projeto só começou em janeiro e não havia nenhum plano. Então tenho pensado rápido conforme avançamos, de verdade, e isso acabou ficando muito bom, estou muito feliz com o resultado. Vamos ver como vai ser. Serve para armazenamento, por exemplo. Olha as cebolas ali, mas pensando bem, elas ficariam melhor na minha casa. Por isso estão indo para lá hoje. Porque aqui é bem úmido, não tem isolamento, né? São só as bordas e o telhado de madeira e realmente fica bem úmido lá dentro. Então, a última parte do projeto para este ano vai ser o lago, que fica bem ali onde estou olhando, em direção à cerca viva. Eu ainda não decidi exatamente o local, mas mais ou menos. E meu filho, Jack, quando tem tempo livre, ele administra uma empresa de serviços e usa sua escavadeira para cavar um lago. E que ele provavelmente vai chegar aqui em algumas semanas e vamos ver como vai ser. Vai ficar uma bagunça bem lamacenta por um tempo. Então você vai ver isso no próximo vídeo, se tudo correr bem, e você também vai ver, na verdade, bem, você já deve ter visto, até agora. Nós temos feito um vídeo sobre as abelhas que estão lá no canto mais distante, então isso tem sido uma parte fantástica de ter esse terreno extra. E para saber mais sobre como eu fiz tudo isso, eu trouxe meu livro, na verdade, que é um dos 11 livros que eu escrevi. Há um mais recente, uma continuação deste, chamado Skills, que será lançado em cerca de um mês, em meados de dezembro. Este aqui foi lançado há cerca de um ano e detalha o procedimento que usamos aqui, que é não cultive seu jardim, das ervas daninhas aos vegetais, de forma fácil e rápida, e trata-se de sufocar as ervas daninhas da superfície. O que quer que você tenha, usando qualquer material que conseguir, muitas vezes papelão, mas pode ser outras coisas, plástico por cima disso, plante nele. Espero que você venha se juntar a mim. Ao final do inverno faremos outra atualização sazonal para ver o que aconteceu aqui. Com sorte veremos o lago ali e vai ser emocionante. Depois, uma série de eventos no ano que vem de novo. Eu não tenho um plano, mas vamos ver o que acontece. Claramente há mais espaço aqui e mais coisas vão acontecer.